Olá, seja bem-vindo ao Simplesmente Estudando. Uma das formas de estudo que eu aprendi é tentar ensinar. Ensinar de uma maneira como se fosse para uma criança ou para alguém que nunca viu aquele assunto. Então aqui eu vou colocar as informações bem sintéticas, bem pontuais e práticas. Vamos começar então pela Constituição. Direito constitucional é o estudo da Constituição. Então vamos lá para o artigo 1º. Eu peço que você dê um pause nesse momento, dê uma lida no primeiro artigo da Constituição, só para você ter uma noção do que a gente vai falar, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é o que representa a República, nessa frase, a República Federativa do Brasil. República, então, significa coisa do povo. E isso, para nós, para o concurso, você tem que lembrar que é cargo eleito, isso é temporariamente, certo? Os nossos prefeitos e governadores e presidente assumem por 4 anos, depois tem que mudar. E eles têm uma responsabilidade sobre aquilo que eles fazem. Tanto é o que a gente está vendo aí com a Dilma, com o Lula, que estão sendo processados, culpados ou não é outra história, mas eles têm responsabilidade sobre aquilo que eles fizeram. Eles não podem fazer do jeito que eles querem, assim como eram no tempo dos reis, que eles podiam fazer e desfazer, não importava a lei. Avançando um pouco, a gente tem o federativa. O que representa o federativa? Se você já assistiu ou ainda vai assistir, a primeira aula de direito administrativo tem aquele poeminha ali, o está todo colorido, o Estado fede, forma de Estado federativo. Então, a continuação do primeiro artigo, ele fala como vai ser a forma do Estado brasileiro. E isso vai ser uma federação. O que é uma federação? É uma união dos estados e dos municípios que você não pode separar. Não tem aquela história de São Paulo até o Rio Grande do Sul, vamos nos separar do Brasil. Isso aí vai ter que ser com guerra, um negócio super problemático. Isso aí, tipo assim, na Constituição não tem como. Tô saindo do Brasil, tchau Brasil, vou ser um estado independente, vou ser um país independente. Não tem como isso. Nem um estado tipo São Paulo, Paraná, Santa Catarina, nem uma cidade, um município. Não tem como esses membros se separarem do Brasil. O Brasil é uma coisa toda, uma coisa só. O oposto disso, não está escrito, mas é só para você ter uma ideia, é a confederação. A confederação é, por exemplo, o Mercosul, que você tem o Brasil, Paraguai, Argentina, entre outros, que cada um pode, de repente, decidir, ó, não tô mais no Mercosul, não tô mais nessa confederação. Tem outros exemplos, o principal exemplo são as 13 colônias dos Estados Unidos, que um dia foi uma confederação e depois virou federação. Certo? Mas isso aí já é um assunto que nem cai mais no concurso, é só para você ter uma ideia do que seria o oposto de federação. Outra coisa que pergunta nos concursos é de que forma que começou essa federação. Então, se você lembrar das aulas de história, o Brasil foi primeiro dividido em capitanias, para sei lá em que momento virou estados e municípios. Então, assim, pensa que era toda uma coisa só, virou capitanias, foi para estados e município. Então, ele é de dentro para fora, ou seja, é do todo para partes pequenas. Isso quer dizer centrífugo. De dentro para fora, e de forma desagregadora, porque era um todo grandão e foi diminuindo, dividindo em pedaços menores. Isso pode acontecer de perguntarem. E ainda continuando o artigo 1º, nós temos que o Estado, os municípios e o Distrito Federal, eles são indissolúveis. É o que é o que eu acabei de explicar, que não tem como separar, né? Quando a gente fala Estado democrático, o que quer dizer o democrático? O democrático quer dizer que o poder emana do povo, quer dizer, o povo decide quais são as leis. O problema em concurso é que ele vai falar se Estado de Direito quer dizer que o poder emana do povo. E não é bem assim, tem que ter o democrático, significa
que o poder emana do povo. Se você falar só Estado de Direito quer dizer que é um Estado que segue regras, que tem leis, submetido às leis, como está aí na tela. Então tem que reparar bem nessas palavras, se está escrito democrático, se é o poder emana do povo, se é um Estado de Direito que está submetido às regras. E acabando o artigo 1º, nós temos os fundamentos da República. Eu não me lembro em alguma questão perguntar o que é cada palavra. Você só tem que saber que aquilo ali são os fundamentos da República. As perguntas são bem objetivas, simplesmente dão meia dúzia de palavras e pergunta qual alternativa está correta, se tem todas as palavras, se tem alguma palavra aí no meio. Então você só lembra da frase, né, do mnemônico Sociediva Plu, que são as 5 palavras que importam: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Então você só lembra do Sociediva Plu, que é o comecinho de cada uma delas, que já é o suficiente para você responder as perguntas sobre esse assunto. E acabando o artigo aqui, nós temos que todo poder emana do povo. E o povo tem 2 maneiras de influenciar no jeito que o governo tá agindo. Isso é de forma direta ou indireta. De forma indireta, que é a mais fácil, é através do sufrágio, ou seja, do voto de representantes. Votar em político, certo? A gente vota nos políticos para eles representarem supostamente a nossa vontade. E de maneira direta, a gente vota nos referendos, nos plebiscitos e a gente pode propor lei de forma de ação popular. Aí você tem que lembrar algumas coisinhas. O plebiscito, ele é feito antes da lei ser aprovada. Como que você vai decorar isso? Plebiscito, plebe, de povo. O povo sempre vem antes, então o povo vem antes da lei. O referendo, ele é feita a lei e depois é feita a pesquisa, a votação, para ver se o povo aprova aquela lei ou não. Então ele vem depois. Então o referendo, você lembra de reverendo, de padre, que ele vem depois do pecado, então depois da lei. E ação popular é o modo das pessoas proporem leis ao legislativo. E isso é feito só por pessoas que têm o título de eleitor. Não é por qualquer pessoa, é por qualquer cidadão. Cidadão é quem tem o título de eleitor. Então o concurso acaba trocando essas 2 palavras. Fala que ação popular é por qualquer pessoa. E não é por qualquer cidadão. E ficamos aqui com mais um vídeo. Agradeço muito pela atenção de todos e bons estudos. Até a próxima.